Olá, eu sou Igor, sou médico urologista. Seja bem-vindo ao canal Urocultura. Hoje eu vou falar sobre gel para aumento do tamanho peniano. Vou te falar se funciona, se não funciona, se eu recomendo, se eu não recomendo, como é que ele age, o que você tem que pensar sobre isso. Se você gosta desse tipo de assunto, não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar. Eu imagino que você já deve ter visto muitas propagandas sobre essa. Tem tudo quanto é tipo de site no Google, no YouTube, em sites pornôs, em diversos tipos de sites diferentes que você entrar, você vai ver propagandas com gel com uma promessa de aumento de 5, 10 centímetros, aprovada pela Anvisa, aprovado pelo FDA, com médicos recomendando, enfim, todo tipo de propaganda tem. Como é que é a realidade? Bom, o primeiro, a promessa é gigante, né? Se isso acontecesse, seria muito bom, mas eu já te adianto que a minha orientação é que eles não fazem efeito, eu não recomendo. Mas vamos entender um pouco melhor. Primeiro, a gente tem que entender por que tem tanta propaganda sobre isso. Tem tanta propaganda sobre isso, de forma geral, o homem sempre quer ter um pênis maior. Essa cultura, essa vontade de ter um pênis grande está cada vez maior com essa erotização da sociedade. Então, a gente precisa entender o que é um pênis de tamanho normal, entre 14 e 15 centímetros, é suficiente para você dar prazer e o normal é a média da população. Mas assim, eu reconheço, essa vontade todo mundo tem. Eu nunca tive paciente reclamando que o pênis estava menor do que ele gostaria, mas o contrário sempre tem. Pessoas com pênis pequenos gostariam de ter maiores, pessoas com pênis médios gostariam de ter pênis maiores, e até algumas pessoas com pênis que já são de tamanho grande ainda queriam aumentar. Então, esse desejo, essa vontade existe na sociedade, e aí a indústria alavanca essa vontade, esse desejo, e de forma desonesta, na maioria das vezes. Então, para começar, a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Americana, a AUA, a Sociedade Europeia, não recomenda nenhum tratamento para aumento peniano para homens de tamanho normal, para ninguém. Então, a gente não recomenda, não é isso que vai satisfazer e vai melhorar a sua vida. Além disso, tem algumas clínicas específicas, alguns centros que têm panfletos explicando como isso é prejudicial, como não tem benefício nenhum, como você vai gastar dinheiro com expectativas que não vão ser frustradas. Mas e por que às vezes as pessoas acabam comprando? Como é que eles agem? O que pode ter? Então, primeiro, como é que é a propaganda desses géis? Então, sempre tem alguém com um pênis que vai crescendo, sempre tem foto de antes e depois, o que isso é proibido pelo CRM aqui do Brasil. Mas sempre tem foto de antes e depois, que muitas vezes é editada, às vezes não é a mesma pessoa. Relatos, pessoas falando, tem foto de um médico falando que recomenda. Se você pesquisar um pouquinho mais a fundo, não vai ter o CRM do médico, não vai ter pesquisa para isso. Às vezes está lá um selo liberado pela Anvisa, mas aí você vai ver, ele está liberado porque ele tem uso, ele é liberado para massagem, por exemplo, não para aumento peniano. Não tem nenhum tratamento liberado pela Anvisa ou por nenhuma sociedade para aumento peniano. O que acontece, às vezes, as pessoas às vezes compram, sentem um pouquinho satisfeitos, é o quê? Às vezes eles colocam vasodilatadores lá, que deixam ele numa posição semiflácida e dá a impressão de que ele aumentou de tamanho. Às vezes causa um pouquinho de edema, mas isso não é um aumento de tamanho verdadeiro. Isso é um estado semi-ereto. É mantido por meio de drogas. Então, assim, dá essa impressão, às vezes a pessoa até fica satisfeita. Então é isso que normalmente acontece quando se usa esses géis. Se você decidir comprar, usar, só entenda que esse é o resultado que você vai ter. Seu pênis não vai aumentar de tamanho com 5, 7 centímetros, não existe isso. Então assim, minha opinião e a de sociedades de urologia e todos os urologistas que eu já conversei, géis não aumentam o tamanho do pênis, ponto. O que pode acontecer é, dentro desses géis, ter substâncias que vão aumentar um pouquinho a vasodilatação. Tem às vezes capsaicina, já vi gel com capsaicina que tem uma pimenta, né? Então, enfim, às vezes vai te deixar um pouco mais confiante, vai talvez melhorar seu libido, vai te deixar um pouco mais potente, e aí você vai se sentir melhor, mas não é porque seu pênis está aumentando. É importante entender, alinhar suas expectativas. Se você tem alguma dúvida, quer que eu explique melhor alguma coisa, faça um comentário, sempre leia os comentários, não deixe de curtir e compartilhar. Um abraço.